Olá. Em reunião na manhã desta quarta-feira, a comissão mista aqui do Congresso que acompanha as ações do governo no enfrentamento à pandemia da Covid-19 decidiu convidar dirigentes da ANEEL, da Anvisa e do Instituto Butantan para audiências na comissão. A suspensão dos estudos clínicos da vacina Coronavac, determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, gerou suspeitas de ingerência política no órgão regulador. O presidente Bolsonaro chegou a comemorar a decisão da Anvisa nas redes sociais. Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, e Dimas Tadeu Covas, diretor do Instituto Butantan, deverão esclarecer a situação aos parlamentares. Ciência não tem partido, não tem cor, não pode sofrer o que está sofrendo. O Instituto Butantan tem 126 anos. Ela distribui hoje 80% da vacina H1N1, é produzido pela Butantan. E a Butantan não é do Dória, a Butantan é do povo brasileiro. A gente vê aí que há, notadamente, uma postura ideológica, uma postura política e não uma postura técnica, contrariando o anseio da população brasileira e contrariando a ciência. E nós não podemos aceitar. A situação calamitosa no Amapá foi outro assunto da reunião. André Pepitone da Nóbrega, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, foi chamado para dar explicações sobre a situação e o papel da agência no episódio. Fato dele, do presidente da ANEEL, ficado um ano sem fiscalizar a ausência de um transformador no parque de distribuição. Não é aceitável isso, não é compreensível. O que aconteceu aqui é criminoso. E hoje pela manhã, a Anvisa autorizou a retomada dos testes com a vacina Coronavac. A agência considerou que já conta com subsídios suficientes para permitir a retomada dos estudos clínicos. A Coronavac está na fase 3 do processo, a última para comprovar a eficácia da vacina. O primeiro turno das eleições municipais acontece no próximo domingo e deve levar às urnas quase 150 milhões de pessoas de 5.568 cidades brasileiras. Confira na reportagem qual é o papel do principal cargo em disputa, o de prefeito. Quais seriam as responsabilidades de um prefeito, assim, ou pelo menos o que ele deveria fazer por você? É zelar pelo povo, pela liberdade, pela saúde, pelo estudo. É isso que eu penso. Eu não sei se eu estou certo ou estou errado, eu acho que eu estou certo. Não é isso? Fazer o município funcionar. A parte social, a parte de saúde. As pessoas elegem ele para, cuidar da cidade, o asfalto está ruim, eles que cuidam disso. Organizar o município. Dá para a população condições de ter acesso aos mecanismos ali de convivência das pessoas tranquilas. Deve ser similar a um papel de um governador, de um presidente, né? Só que ali dentro dos limites do município. É ele que tem a função de administrar a cidade no seu dia a dia. É aquela pessoa que ficará responsável pela segurança da cidade, pela educação da cidade. Ele ficará responsável também pela saúde e pela urbanização da cidade. Ou seja, ele cuida da vida do dia a dia do cidadão que mora dentro daquele município, que mora dentro daquela cidade. Questões próximas ao eleitor, questões do dia a dia do eleitor e do cidadão são resolvidas na prefeitura, são discutidas em âmbito municipal. Entre outras competências do prefeito estão a garantia do sistema de transporte público e a organização do trânsito, o atendimento à comunidade ouvindo suas reivindicações, o zelo pelo meio ambiente, pela limpeza urbana e pelo saneamento básico e a proteção do patrimônio histórico-cultural do município. Além disso, é a atribuição do prefeito arrecadar, administrar e aplicar os impostos locais como o IPTU e o ISS para custear obras, serviços e políticas públicas. Mas o prefeito não governa sozinho.
Para conseguir cumprir todas as obrigações, ele conta com o apoio dos secretários setoriais, nomeados por ele, e dos vereadores, escolhidos pelo povo. Cumprir com o que ele promete durante o período de eleição, né, principalmente, e representar a população também, né? Eu acho que esse é um dos principais papéis do prefeito durante a população, né? E a ação junto com os governadores, os vereadores, né, para poder dar uma qualidade de vida para a população, né? Os vereadores são os responsáveis pela aprovação das leis e pela fiscalização do poder executivo. Os prefeitos, portanto, dependem dos vereadores para a aprovação das medidas necessárias para a implementação de suas políticas públicas. No Brasil, no entanto, é comum que os partidos dos prefeitos não tenham a maioria suficiente para a aprovação dessas medidas nas câmaras municipais. Nesses casos, os prefeitos precisam formar as chamadas coalizões, ou seja, precisam compartilhar os seus governos com outros partidos que compõem as câmaras municipais. Nós podemos notar que é por meio da política que podemos solucionar os nossos problemas coletivos e promover o desenvolvimento de interesse de toda a sociedade. Por esses motivos, é fundamental que participemos do processo eleitoral e que escolhamos os nossos representantes conscientemente. E as eleições municipais deste ano trazem uma novidade. As coligações partidárias para a eleição de vereador não são permitidas. Em todo o país, são mais de 500 mil candidatos concorrendo a uma das 58.208 vagas em disputa nas câmaras municipais. No dia 15 de novembro, os eleitores vão às urnas escolher os vereadores que irão representá-los nas câmaras municipais pelos próximos 4 anos. Como integrante do Poder Legislativo Municipal, o vereador tem um papel parecido com o dos deputados e senadores, só que restrito à esfera municipal. O vereador, em particular, e a Câmara dos Vereadores, é uma esfera extremamente próxima à vida do cidadão. Uma audiência pública no Senado, na Câmara dos Deputados, em Brasília, né? Ela é uma atuação importante, mas geograficamente e fisicamente, claro, distante dos cidadãos. Enquanto que a Câmara dos Vereadores é o local mais próximo da vida dos cidadãos. A Câmara Municipal, ela funciona como assim, um criador de leis ou um fiscalizador do Executivo. O papel dela é esse. Né? Ela ou faz leis voltadas dentro do que a lei orgânica do município permite e acompanha o que o Executivo está fazendo em nome da comunidade. O vereador é o representante da comunidade perante o Poder Executivo. Saber quais são as atribuições dos vereadores e dos prefeitos é importante para que os eleitores consigam identificar se as promessas de campanha feitas pelos candidatos são viáveis. O vereador ele não pode dizer que vai ter atos na gestão municipal. Por outro lado também, o vereador ele tem aquela atribuição da elaboração legislativa, mas da elaboração legislativa municipal. Por exemplo, fazer legislação sobre o trânsito é uma competência de uma legislação federal. Ele não constrói, ele não faz obra, quem faz é o Executivo. O papel do vereador é fiscalizar isso. Nesta eleição, serão mais de 58 mil vereadores eleitos dentre os quase 520 mil candidatos distribuídos nos 5.568 municípios do país. O número de vereadores em cada cidade depende do tamanho da população. Municípios com até 15 mil habitantes podem eleger no máximo 9 vereadores. Essas são as menores câmaras municipais do país. Já os municípios com mais de 8 milhões de habitantes podem eleger até 55 vereadores. É o caso da cidade de São Paulo, que possui a maior Câmara Municipal do Brasil. A novidade nas eleições municipais deste ano é a proibição de coligações entre os partidos políticos para a disputa aos cargos de vereador. Assim, cada partido político deve lançar sua própria chapa e o candidato a vereador deve contar apenas com os votos do próprio partido para tentar se eleger.
É a primeira vez que isso ocorre no PERI desde a redemocratização, então vai ser interessante acompanhar como os partidos sozinhos irão trabalhar as eleições do Poder Legislativo. E por que isso aqui é importante? Porque isso vai trazer reflexos nas eleições gerais de 2022. E, apesar da pandemia, triplicou o número de pessoas que se inscreveram espontaneamente para trabalhar como mesário na eleição municipal deste ano. Serão mais de 1 milhão de voluntários. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram um aumento de 220% no número de mesários que se inscreveram voluntariamente para trabalhar nas eleições deste ano. O total de inscritos triplicou em relação às últimas eleições municipais de 2016. O resultado da campanha Mesário Voluntário surpreendeu o tribunal, que esperava um número menor por causa da pandemia de coronavírus. Os mesários são responsáveis por controlar todo o movimento na sessão eleitoral, desde organização da fila até conferência de documentos e identificação do eleitor. Desde o dia 1º de setembro, os mesários estão recebendo treinamento online, uma forma de manter o distanciamento social. Além das aulas, eles têm acesso a um aplicativo da Justiça Eleitoral, com todas as informações e vídeos sobre como devem agir nos dias de votação. Dá só uma olhada. Para prevenir o contágio pelo novo coronavírus, você deve adotar as seguintes práticas. Utilize a máscara e o protetor facial fornecidos pelo cartório eleitoral durante toda a votação. Você receberá algumas máscaras para utilizar durante todo o seu trabalho. Troque a máscara quando perceber que ela está úmida. Lembre-se de limpar as mãos antes e depois da troca. Para manter a segurança de quem trabalha e também dos eleitores, o TSE teve a consultoria de profissionais de saúde, que criaram um plano de ação. Veja algumas das medidas. Os mesários devem trocar as máscaras a cada 4 horas e ficar o tempo todo de protetor facial. Todas as sessões eleitorais terão álcool em gel para os eleitores limparem as mãos antes e depois de votar. A máscara será obrigatória também para os eleitores. A votação vai começar mais cedo, será das 7 da manhã às 5 da tarde. As 3 primeiras horas, das 7 às 10, são preferenciais para maiores de 60 anos. Se o eleitor não levar a própria caneta, o mesário deve borrifar álcool na caneta da sessão após o uso de cada eleitor. As refeições serão no local específico, de preferência aberto, com ventilação natural e distância mínima de 2 metros das outras pessoas. Se o mesário precisar sair da sua sessão, a cada vez que voltar, deve limpar a cadeira e a mesa com álcool 70%. A campanha Vote com Segurança mostra o que o eleitor deve fazer no dia da votação. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Eleitores ou mesários que estiverem com febre no dia da votação ou que tenham testado positivo para a Covid-19 nos últimos 14 dias anteriores à data da eleição devem ficar em casa. Os mesários terão direito a 2 dias de folga para cada dia de trabalho nas eleições e participação nos treinamentos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.